Olá pessoal, boa noite aí. Então, voltei aqui no canal para a gente falar um pouquinho dos egípcios, dando continuidade à sequência de aulas que a gente vinha desenvolvendo em sala de aula para o primeiro ano. Então uma aula para falar, iniciar falando daquela transição da pré-história para a história, onde propriamente vão surgir aí as principais civilizações antigas. E o Egito é uma delas. Tá? Então cabe aqui nessa aula falar um pouquinho sobre o Egito, o seu desenvolvimento, até ali o processo final, no qual os egípcios, a civilização egípcia, o Egito Antigo, vai ser dominado ali pelos gregos, pelos romanos, tá? Então cabe falar um pouquinho desse contexto aí, tá bom? Pessoal, então vamos lá. É interessante a gente focar, como a gente estava falando nas aulas, que aquele período final ali da pré-história, conhecido como a Idade dos Metais, por volta ali de 4000 ali, né, com a invenção da escrita, é um momento extremamente importante, pois além da invenção da escrita, o que vai acontecer também? Vai surgir o Estado. O Estado, como a gente chama, ou se chamou por muito tempo, o Estado teocrático. O que é o Estado teocrático? O Estado teocrático é aquele que tem como figura central do seu governo Deus. O faraó, no caso do Egito, ele é o representante de Deus na Terra, quando não o próprio Deus. Quando não, se acreditava que ele era o próprio Deus. Então vamos falar um pouquinho desse cenário. Tá? O Egito antigo, que está lá até hoje, não é mais Egito Antigo, hoje é um país, hoje é o país chamado Egito, está naquela região ali do nordeste da África. É uma região extremamente importante, uma região, aquela região é uma região protegida, então se vocês olharem, pegarem um mapa físico daquela região, vai ver que ao oeste o Egito está protegido pelas montanhas, ao sul tem um deserto e ao norte tem ali o mar Mediterrâneo. Ou seja, é uma região extremamente protegida. Tá? E por isso também foi uma região que abrigou essa civilização que durou aí mais de 2000 anos. Então vamos falar um pouquinho desse Egito aí, desse Egito antigo. Bom, a gente costuma dividir a história do Egito antigo em três partes aí propriamente ditas. A gente fala que existiu um antigo império, que vai aí mais ou menos do ano de 2686, mais ou menos, até 2181, mais ou menos. O Médio Império, de 2181 até 1786. E um Novo Império, que vai de 1786 até 1300 e pouco. Então é geralmente assim que a gente divide a história do Egito Antigo. Então vamos falar um pouquinho desses três momentos que caracterizaram a história do Egito. Bom, o Antigo Império é esse momento então que o Egito ele se encontrava, né, ali dominado pelos nomos. Nomos eram uma espécie de protetorados locais, onde pessoas, chefes guerreiros, dominavam pequenos espaços. E esses nomos estavam alocados, estavam distribuídos de norte a sul do que a gente chama de Egito hoje. Bom, num determinado momento surgiu a figura do faraó. A figura do faraó, ela foi importante, por quê? Porque o faraó, ele juntou todos esses chefes locais, todos esses nomos, sob o seu controle. Ele passou a controlar esses chefes locais, esses nomos. Ele centralizou o poder, ele unificou o poder no Egito, certo? E daí a importância do faraó, porque todo mundo já ouviu falar
que o Egito foi uma civilização que se desenvolveu tendo por base o rio Nilo. Só que o detalhe é o seguinte, o desenvolvimento tendo por base o rio Nilo, o rio ele precisava justamente ser levado aos povoados. E essas obras de transposição, vamos falar assim, do rio Nilo, para levar a água a esses pequenos povoados, essas aldeias, foi possível mediante o poder centralizador do faraó, que atuou para que pessoas, para que os servos, para que os camponeses, para que os empregados pudessem levar então a água do Egito a esses pequenos povoados. O Egito, todo mundo sabe, essa água do Nilo, todo mundo sabe, já ouviram falar, ela fertilizava o solo e dessa forma os egípcios eles podiam plantar cevada, cereais, extrair dali, fazer uma espécie de pão, fazer a sua cerveja e se desenvolver e sobreviver sob essas condições aí extremamente adversas por conta do deserto. Então, essas condições adversas elas foram flexibilizadas por conta do rio Nilo. Teria sido atribuída uma frase ao historiador grego Heródoto dizendo que o Egito é uma dádiva do Nilo, ou seja, mostrando a contribuição que o Nilo deu para o desenvolvimento dessa civilização antiga ali naquela região do nordeste da África. Tá? Então, esse período aí do Antigo Império, então ele foi marcado pelo poder centralizado do faraó. O faraó que com esse poder centralizado conseguiu irrigar essas aldeias, conseguiu construir as pirâmides, um processo de construção de pirâmides, e fez a esfinge. Então, é o Antigo Império aí. Vamos para o Médio Império. O Médio Império, pessoal, é um momento em que, então, de 2181 até 1760, mais ou menos aí, é um momento em que o poder do faraó ele vai se enfraquecer. Por conta de disputas internas, naquele contexto social, nos quais famílias poderosas queriam também participar do poder, sacerdotes, né, que eram uma espécie de clero, pessoas que sabiam ler, muitas vezes, queriam também participar desse poder. Então o que aconteceu? O Egito, nesse período inicial aí do Médio Império, o faraó, ele vai ter o seu poder enfraquecido. Enfraquece o poder do faraó e o Egito então ele passa a ser dominado por essas famílias novamente e por esses sacerdotes que ficaram um bom tempo no poder. Por volta aí do finalzinho do Médio Império, o que vai acontecer? O Egito ele vai ter novamente o seu poder centralizado nas mãos do faraó. E esse faraó, novamente com o poder centralizado em suas mãos, ele vai investir no processo de expansão territorial e comercial em direção ao sul do Egito, ao sul, a região ali que chamava-se de Reino de Cush, região ali conhecida também como Núbia, onde hoje é o Sudão. Então, os homens do faraó se dirigiram em direção ao sul do Egito, conquistando ali aquela região, e aquela região forneceu por muito tempo para os egípcios ouro. E o faraó também passou a ter relações comerciais ali com a região da Palestina, no Oriente Médio. Tá? Então isso é o Médio Império. É um período extremamente importante e expansionista, no qual o Egito ele vai manter ali, vai ampliar os seus domínios por toda aquela região ali do Nordeste da África e do Oriente Médio. Tá? Centralizando novamente então o poder nas mãos do faraó naquele momento. Bom, tudo que é bom dura pouco. Mais uma vez, a gente vê que existe um processo de centralização e enfraquecimento do poder do faraó. Mais uma vez, por conta dessas disputas internas, sempre existiram disputas políticas, disputas internas, o faraó vai se enfraquecer novamente, certo? Inicia-se o que a gente chama de período do Novo Império. A gente vai ver que o poder do faraó
mais se enfraquece, só que depois ele se fortalece de novo. Tá? Então o novo império, aí esse período aí por volta de que vai de 1786 até 1080 mais ou menos, é um período então que num primeiro momento os egípcios, tendo em vista o enfraquecimento do poder do faraó, vão ser dominados. Tá, pelos Ixos. Os Ixos vão dominar o Egito e vão ficar lá por 100 anos no Egito, dominando então os egípcios. Os egípcios então nesse momento do Médio Império vão se tornar servos ali do povo Ixo. Os Ixos, um povo aí importante, uma mistura de semitas e indo-europeus, então vão conquistar ali uma boa parte e vão prevalecer por um bom tempo no Egito. Tá? O Novo Império, que esse a gente fala, né, o período final aí do Antigo Egito, que vai aproximadamente aí de 1580, 1560 até 1080, como eu estava falando para você, mais ou menos, tá? São datas aproximadas. Vai ser um momento então que novamente o poder do faraó vai se fortalecer, vai se centralizar, aí com destaque para o faraó chamado Amenófis IV. Amenófis IV, que quis acabar com todo o politeísmo existente no Egito e quis implantar o monoteísmo. Isso é muito importante. Por quê? Porque costumeiramente a gente estuda o Egito como uma região, uma civilização politeísta antroposomórfica. O que é isso, politeísta antroposomórfica? Os egípcios acreditavam em vários deuses. Esses deuses muitas vezes tinham formas de bichos, de animais. Além de muitas vezes cultuar também o céu, né, a terra, o sol, a lua. Essas eram as características principais da religião egípcia. Então, politeísta, antroposomórfica. Só que num determinado momento surgiu esse faraó, já no Novo Império. Esse faraó que surge aí no Novo Império, ele instala, como eu tinha dito, o monoteísmo. E ele muda o próprio nome. Ele tira o nome de Amenófis IV e muda esse nome para Akhenaton, aquele que apraz a Aton, aquele que agracia a Aton, mudando a capital de Tebas para uma região chamada de Akhetaton, né, que é o Vale dos Deuses, o Vale dos Reis, tá? O Vale dos Reis. Bom, obviamente esse monoteísmo não vai perdurar. É a mesma coisa que a gente querer implantar aqui no Brasil a religião muçulmana. Não vai pegar, por quê? Porque o Brasil é um país de cristão, em sua maioria. Não vai pegar. E não pegou no Egito a religião monoteísta. Então os egípcios, depois da morte do Amenófis, né, o Akhenaton, vão voltar a vangloriar, né, a glorificar vários deuses. E é um período extremamente importante, um período de construções também importantes, de grandes monumentos. Só que nesse momento, aí por volta então do século XIII mais ou menos, século XIII, século XI, tá? Entre séculos XIII e século XI, o Egito ele vai perder aquela força que ele teve no passado, aquela força expansionista. Ele vai passar, portanto, dessa forma já enfraquecido, a sofrer invasões de povos os mais diversos, tá? Dos núbios, por exemplo, dos próprios dos assírios, dos hititas, dos persas, dos gregos e, por fim, dos romanos, colocando fim, portanto, a esse momento, a esse Egito como civilização ali no norte da África. Tá? Então o Egito ele vai perdurar por muito tempo como civilização, uma civilização, vamos falar assim, autônoma, não tão autônoma porque recebia influências de outros povos, no entanto uma civilização um tanto quanto soberana. No entanto, vai ser nesse finalzinho do Novo Império que o Egito então ele vai ser dominado por esses povos que eu acabei de dizer. Tá? Pessoal, vale ressaltar algumas colocações que eu não falei e vou falar agora. Essa região do Egito ela é caracterizada por uma região onde se desenvolveu o que a gente chama de MPA, é o modo de produção asiático.
O que é esse modo de produção asiático? O modo de produção asiático é uma forma de desenvolvimento econômico baseado principalmente aonde? Em três pilares aí. O poder do faraó. O faraó, como eu falei para vocês, era aquela figura que centralizava e ordenava as pessoas a fazerem aquilo que ele queria, não porque eram escravos, mas porque acreditavam que o faraó era o Deus. O Deus. O outro pilar é o Rio Nilo. Então essa civilização, o modo de produção asiático, se baseia no rio. Então o Rio Nilo vai ser aí o grande elemento fornecedor, o Rio Nilo ele vai ampliar, ele vai fazer com que os egípcios pudessem desenvolver, plantar sua agricultura e prover. Então o rio ele dava, né? Ele fornecia aos egípcios as condições necessárias para que os egípcios plantassem. E o camponês, que é outro pilar, que vão trabalhar, que vão construir as suas pirâmides, as pirâmides do Egito, por exemplo, e vão cultivar a terra, acreditando que o faraó é o Deus. O Egito também, essa civilização, aí passou por um período aí, então, como eu falei, os egípcios se relacionavam com muitos povos. Os povos aí que são famosos, né, por terem se relacionado com os egípcios, ficarem por muito tempo, inclusive, escravizados no Egito, né, são os hebreus, que vão sair lá da região da Palestina e vão ser escravizados pelos egípcios. Essa é uma história que está na Bíblia, e depois vão ser libertados pelo Moisés, uma das histórias mais famosas aí do mundo. Os hititas, que os egípcios vão passar a associar o uso do ferro. Enfim, é uma civilização bem... Com os gregos, tá? Existem vestígios egípcios na Grécia, artefatos egípcios na Grécia, a arqueologia mostra isso. Ou seja, os egípcios foram um povo, uma civilização que se desenvolveram e se relacionaram com os mais diversos povos, aguentando aí um período de 2000 anos aí, mais ou menos, tá? Todo mundo já ouviu falar das famosas múmias egípcias, porque eles acreditavam numa vida após a morte, acreditavam que todos os prazeres, todas as benesses que eles tinham na terra, eles teriam após a morte. Daí pesar o coração, para ver se o coração após o momento da morte deveria ser tão leve quanto uma pena. Os órgãos todos eles eram retirados do corpo, nessa técnica da mumificação do corpo dos egípcios, do faraó, principalmente da elite egípcia, e aí eram passados unguentos e conservados junto com os corpos dos egípcios. Ali, tá? Então é muito interessante a gente lembrar também dessa técnica aí da mumificação. E as pirâmides, né, que eram como se fossem tumbas, onde os faraós ainda eram enterrados, juntamente com a sua claque, com as pessoas que estavam próximas ao faraó. Pessoas aí que faziam parte dessa nobreza. Então, uma outra coisa interessante é a gente lembrar que os franceses, no século XVIII, conquistaram aquela região do Egito. Tá? E muito do que está na França hoje, do Louvre, de arte, artefatos, foram vamos falar assim, roubados, né? Me desculpem os franceses, mas foi justamente isso que aconteceu, foi levado do Egito para a França. Então hoje muita gente, ao estudar a história do Egito, tem que muitas vezes ir para a França, tá lá no Museu do Louvre, estudar a egiptologia, estudar a história do Egito e o Egito em si. Então, naquele período do Napoleão, quando a França dominou grande parte ali do norte da África, então muitos objetos foram levados ali para o Egito. Tá? Inclusive, a Pedra da Roseta, se eu não me engano, ela está lá no Louvre, no Museu francês. A Pedra da Roseta foi decifrada por um francês chamado Champollion, no século XIX. E o Champollion, o que o Champollion ele fez? Champollion, tá? Não é Chapolin, não, é Champollion. Nessa Pedra da Roseta existiam inscritos em três símbolos diferenciados, em latim, em grego e os famosos hieróglifos. O que o Champollion ele fez? Ele decifrou comparando aí
decifrou os hieróglifos, ou parte dos hieróglifos, comparando com o grego e com o latim, que era a língua dos romanos. Então, falei um pouquinho para vocês da história do Egito, tá? Vou postar esse vídeo. Espero que essa aula tenha ajudado e tenha contribuído aí para vocês melhorarem e ampliarem um pouquinho o conhecimento aí a respeito de história do Egito, tá bom? Pessoal, agradeço, tá? Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal Rafa Belu, o canal aí, como vocês estão vendo, está sendo preenchido, está sendo recheado de vídeos legais e bacanas. Ativa as notificações e é isso, tá? Pessoal, obrigado. A gente se vê em outros vídeos. Tchau, tchau, valeu.